Fala moçada, tudo certo? Na aula 28, nós iremos falar sobre funções, parte 1. Esse é um assunto bastante interessante, embora os outros também são, que a gente já falou até agora, né? Primeiramente, para que nós possamos falar de função, temos que falar sobre relação. Como o próprio nome implica, uma relação matemática ou simplesmente relação, relaciona elementos entre conjuntos. Se a gente tem dois conjuntos A e B, pessoal, uma relação de A em B relaciona elementos de A com elementos de B. A gente pode dizer também que uma relação é qualquer subconjunto de A cartesiano B. Então, se a gente pensar num conjunto, né, aqui das meninas, das mulheres, e no outro conjunto de roupas, a gente sabe que tem uma forte relação entre esses dois conjuntos, né? Porque menina e mulher, usualmente, tem exceções, mas gosta muito de roupa. De maneira similar, pensar no conjunto dos meninos, dos rapazes, dos homens, e o conjunto de carro, dos carros, né? Existe um forte relacionamento também desses conjuntos, né? Usualmente, tem exceções, os meninos rapazes gostam muito de carros. Então, pessoal, uma função matemática ou simplesmente função, f de a em b é um tipo de relação. Mas para ser uma função, a relação deve satisfazer as seguintes propriedades, ou seja, essas propriedades têm que ser verdadeiras. Todo elemento do conjunto A se relaciona a algum elemento do conjunto B, e esse relacionamento é único, ou seja, cada elemento do conjunto A se relaciona a um, e somente um elemento do conjunto B. A gente pode expressar isso matematicamente da seguinte forma, tá? Esse Azinho ao contrário significa dizer para tudo, né? Para todo x que pertence a A, esse Ezinho aqui ao contrário existe, né? E aí existe igual a 1, né? Existe exatamente um y que pertence a B, tal que esse parzinho aqui, xy, pertence a essa função, que também, no caso, é uma relação. Uma função f é, de fato, um subconjunto da relação a cartesiano B, tá vendo? X pertence a f. E toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Para que uma relação seja uma função, essas duas propriedades aqui precisam ser satisfeitas. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui. A gente tem esses dois conjuntos, A5, 7, 9, B1, 2, 10, 15, 17, e a gente pergunta quais das relações abaixo são funções de A em B. Tem aqui o R1, 5, 10, 7, 1, R2, 5, 10, 7, 1, 9, 2, 9, 17. O R3 está representado, essa relação, com um diagrama de flechas, tá vendo? O 5 se relaciona com 1, o 7 com 2, e o R4 também com um diagrama de flechas. Respostas. R1 não é função, pois o elemento 9 de A não está relacionado a qualquer elemento de B. Tá vendo? O 9 não se relaciona. Portanto, essa propriedade 1 aqui, ela não é satisfeita. O R2 também não é função, pois o elemento 9 de A está relacionado a mais do que um elemento de B. Ou seja, se relaciona tanto a 2, mas também a 17 de B. Está aqui, ó. 9, 2, 9, 17. Portanto, essa propriedade 2 não é satisfeita. O R3 não é função por duas razões. Primeiro, porque o elemento 5 de A se relaciona a dois elementos de B, 1 e 15. Tá vendo aqui, ó? 5, 1, 5, 15. Portanto, a propriedade 2 não é verdadeira, assim como também a 1 não é. Por quê? Ó? Porque, tá vendo aqui? O 9 do A não se relaciona a ninguém do B. A única relação que de fato é uma função é R4. Todos os elementos de A se relacionam com elementos de B. E esse relacionamento é único. Tá vendo aqui, ó? 5, 1, 7, 2, 9, 15. Beleza? Notações associadas a funções, só para deixar claro isso aí. Se a gente tem três conjuntos aqui, A, B e F, né? Onde F é uma função, também uma relação, né? De A em B. A gente usa a seguinte notação. F, A, seta B, ou seja, uma função F de A em B. Assumindo que x, y pertence a F, né? Onde o x é um elemento de A e o y de B, denotamos por f de x o único elemento y que pertence a B, o qual está relacionado com x que pertence a A. E esse relacionamento é feito pela função f, logo o y é igual a f de x. Tem algo aqui à parte que eu acho interessante mencionar,
que é justamente essa pergunta aqui. A gente tem feito uma série de funções nos nossos programas, né? Desde as aulas iniciais, fizemos funções e tal para justamente modularizar o código, para que a gente não precise repetir o código N vezes, né? É muito interessante esse conceito de função. Mas será que existe alguma espécie de equivalência ou semelhança entre as funções matemáticas F, ou seja, funções como essa aqui que a gente definiu, tá certo? De maneira matemática, que é uma relação que tem que satisfazer essas duas propriedades. E no caso, as funções que temos feito nos nossos programas? A resposta para isso seria sim, mas não completamente. Vamos considerar a função de programa calcular comprimento, corda, segmentos, está aqui ela aqui embaixo, que a gente mostrou já em outras aulas. No caso, numa das aulas tratando sobre circunferência. Então, a gente tem isso aqui. Eu só tirei aqui o fraction e tal, tá aqui. Então, aquele negócio, olha. Se a gente pensar que os valores dos parâmetros PA, PB, PC e opção, que são os parâmetros aqui da função, formam um único elemento do conjunto A, ou seja, ao invés de cada valor ser um elemento diferente, esses 4 valores vão formar um pontinho aqui, como se fosse um pontinho aqui do A, nesse diagrama de flechas. Se a gente pensar nisso, pessoal, e como essa função de programa calcular comprimento de cordas retorna um único valor, esse valor seria do elemento do conjunto B, que ela retorna aqui embaixo, tá vendo? O comprimento. Assumindo que cada conjunto de valores diferentes de PA, PB, PC e opção, que seria o x que pertence a A, farão com que a função de programa calcular comprimento, corda, segmentos, retorne um único valor diferente dos demais, que seria o y que pertence a B. Então, a gente pode dizer que há uma espécie de equivalência em termos matemáticos entre uma função matemática, ou seja, uma função definida matematicamente, como a gente acabou de fazer aqui, e uma função de programa. Ou seja, a função de programa ela pega um elemento de A, que seria um valor de PA, PB, PC e opção, e retorna o comprimento, que seria um elemento de B. Então, você tem esse relacionamento. No exemplo a seguir, a gente tem um conjunto A, 428PA, esse é um elemento só de A, 6318PC, é outro elemento de A. E a gente quer obter justamente os conjuntos B e F função. Vamos lá, né, moçada? Aquelas bibliotecazinhas, tá aqui a funçãozinha, já mostramos em outras aulas. Então, tá aqui, ó. Vou supor que o meu A é 428PA, aí tem aqui uma lista A0, 6318PC e uma lista A1. Isso aqui, pessoal, é uma forma de definir uma lista vazia. Eu defini aqui B uma lista vazia. Aí o que eu faço? Eu uso essa função append, que ela vai adicionando elementos na última posição da lista. Que elemento ela vai adicionar? Justamente o que é minha função, estou fazendo direto já aqui, ó. Calcular comprimento, corda, segmentos, retornar, se eu colocar como valor de entrada justamente quem? Os valores dessa minha lista A0 que representa o elemento de A. Então, eu pego A00, A01, A02, A03. Então, eu vou ter um B equivalente a isso. Aí, depois, eu adiciono de novo o quê? O valor que a minha função calcular comprimento, corda, segmentos retornar de quê? De A10, A11, A12 e A13, que são justamente, representam justamente o ponto, o elemento A1 aí do meu conjunto A. Então, vamos rodar aqui para a gente ver? Então, tá aqui, olha só. O meu conjunto B é 4, 2. A minha função f de A em B vai ter o seguinte, essa função aqui terá os seguintes elementos. 4, 2, 8, PA é um elemento só de A. E justamente o 4, que é o comprimento que foi retornado pela função, que seria, então, o elemento de B. O outro elemento desse meu conjunto F, né, função, seria 6, 3, 18, PC, que é o elemento de A, que, no caso, retornou justamente 2 como comprimento. Então, perceba, aqui eu posso dizer que justamente tem um relacionamento. Quando eu dei essa entrada, ele me deu essa saída. Então, aqui, ó, A se relacionando com B, de maneira similar a isso aí. Tá bom? Mas vamos ver o seguinte. O meu conjunto A agora mudou. Eu tenho um terceiro elemento, que é esse sujeito aqui, ó. 1, 5, 7, PD.
O terceiro e novo elemento de A, que é esse aí, é tal que resulta em um erro, pois CD não é maior do que zero. Isso tem a ver com a lógica da função, pessoal. Aqui, olha, o CD ele tem que ser maior do que zero. Mas com aqueles valores lá, que aí no caso o valor de PD não é relevante, é de PA e PC, você vai dar um CD justamente que não é maior que zero. Então a gente pode fazer uma interpretação de que não existe valor restante de B que se relaciona a este novo elemento de A, porque o valor que é retornado é aquele sysfloat max, que no fundo é o valor máximo aí de uma variável do tipo float, mas é o valor inicial, entendeu? Quando dá um erro a gente retorna isso para o padrão. Mas não é que, digamos assim, esse valor é o valor que você obteve justamente devido aos valores de PA, PC e PD, a opção que você passou. Então, seguindo esse raciocínio, a gente não pode dizer que há uma equivalência em termos matemáticos entre a função matemática, essa que a gente definiu aí, e essa função de programa com esse conjunto A redefinido como assim. Tudo isso, pessoal, é para dizer o seguinte: a gente pode concluir que o conceito de função de programa ele é baseado certamente no conceito de função matemática. Ou seja, no fundo, uma função, seja matemática e programa, ela é um mapeamento, pessoal, entre valores de dois conjuntos. Eu tenho um conjunto A, um elemento, eu mapeio com justamente o elemento do conjunto B. Relacionamento. Mas nem sempre haverá uma equivalência em termos matemáticos entre uma função de programa e uma função matemática, considerando essas interpretações que nós demos anteriormente. Então, se a gente pegar aqui agora, pessoal, justamente aqueles mesmos valores anteriores, adicionando simplesmente o A2, que é 157PD, e adiciona depois o resultado, quando você chama a função calcular comprimento corda segmentos, na lista que representa o conjunto B, a gente vai rodar aqui agora, tá? Então, percebe, deu um erro aqui, e esse valor que aparece aqui, que é do terceiro elemento, não é que é um valor que é um valor padrão lá. Por isso que eu coloquei aqui f de A em B, eu coloquei as interrogações. De fato, isso aqui não é uma função. Esse comportamento aí não é um comportamento de uma função. Para a gente concluir essa aula, a gente precisa falar um pouquinho de matrizes e conjuntos em Python. A gente já falou de matriz em outra aula, mas no fundo, a gente vai relembrar aqui agora. Então, o conceito de matriz em Python é similar ao conceito matemático, mas aí justamente, como eu sempre falo, né, a computação está intrinsecamente relacionada à matemática. A base da computação é matemática. Então, em Python, uma matriz é um array retangular bidimensional com os dados armazenados em linhas e colunas. Então, está aqui, ó. Eu tenho aqui uma linha, outra linha, uma coluna, outra coluna. Nessa linha 5, 7, essa linha 4, 12, são os elementos. Coluna aqui 5, 4, 7, 12. Para nós acessarmos os elementos da matriz, a gente faz assim, ó, matriz, colchete, linha, coluna. Então, matriz 0, 1 é a linha 0, né, começa tudo em 0, como sempre. Coluna 1, então isso aqui vai ser o 7, ó, 0, 1, e assim por diante. E tem um outro tipo de dado que a gente não falou ainda, que é justamente em Python, que é o conjunto mesmo, set. A gente tem usado aqui lista para representar conjunto matemático, mas tem um conjunto set, né? Tipo de dado. De fato, um conjunto é uma coleção de dados não ordenada, que é iterável, você pode, né, iterar, mutável, muda, mas que não tem elementos duplicados. Uma lista você pode ter elementos duplicados, mas no set não. Um conjunto em Python a gente pode criar de várias formas, mas uma maneira de fazê-lo é, primeiramente, criar uma lista e, baseado na lista, criar um conjunto set. Antes de falar da função, vamos só mostrar aqui embaixo ó, como é que é. Olha, eu defini aqui o conjunto A, que está lá em cima, aquele mesmo conjunto, 5, 7, 9. E o conjunto B, 1, 2, 10, 15, 17, que foi esse do exercício resolvido aqui, tá vendo? Depois a gente vai justamente ver essas quatro relações aqui ao chamar a função. E aí o que acontece aqui, pessoal? Tá vendo? E aqui eu estou definindo aqui uma matriz. Defino assim, ó, 5, 10, 7, 1. Onde aqui o primeiro elemento, se fosse aqui, né, é um conjunto de arrays, digamos assim, né? Eu tenho aqui um primeiro array, aqui, uma primeira lista aqui, 5, 10. O 5 vai ser o x de A e o 10 vai ser o y de B, e 7 e 1. 7, x de A e 1, y de B.
Vamos só rodar essa parte aqui, que eu vou rodar essa parte de cima. Depois eu passo por ela, para que não esquecer aqui. Só para a gente ver aqui o resultado sem chamar a função ainda, ó. Então, tá aqui a relação, tá vendo? 5, 10, 7, 1. Isso aqui, no caso, é uma matriz 2 por 2, duas linhas por duas colunas. Ó, o elemento da linha 1 em coluna 0 da relação, matriz é o 7, né? 1, 0, tá vendo? Rel, 1, 0. Linha 1, começa aqui, ó. Coluna 0, então isso é o 7. Só para mostrar aí, tá? Aí eu já vou comentar aqui, para não esquecer. E vou descomentar isso aqui. Então, essa função aqui, pessoal, o que acontece? Ela recebe os conjuntos A e B e a relação, que é essa matriz aí. E aí, ela vai justamente dizer se uma relação é função. Como é que a gente faz isso? A gente vai justamente verificar as duas propriedades, se elas são satisfeitas ou não. A propriedade 1 é que todo elemento do conjunto A se relaciona a algum elemento de B. Vou pegar aqui uma variável booleana, falso. Criei uma lista que vazia A, R, que são os A's, que justamente os elementos do conjunto A que são passados na relação. Aí aqui eu faço um laço, ó. Eu vou pegar o índice de cada elemento da matriz, né? Linha coluna. Então, passo de I para I variando do range, né? Do 0 até o comprimento de R. Aí o que é que eu faço aqui? Eu pego o valor da coluna 0 da matriz. Porque os valores da coluna 0, tá vendo, ó? 5 e 7, ó, são os valores justamente do meu A. Porque aí eu vou ver se todo A tem um relacionamento com o elemento de B. Então, eu pego isso, ó, tá vendo aqui? E adiciono essa lista. Aí eu vou usar aqui, justamente por isso que a gente falou de sets, né? Eu vou usar aqui uma função, intersection, muito interessante, que ela justamente, ela retorna um conjunto, que no caso, essa intersecção aqui, essa variável é um conjunto, é um set, com a interseção dos elementos comuns às duas listas. Ou seja, o que é que eu vou ver? Quais são os elementos que são comuns? O meu conjunto A que eu passei de entrada e justamente esse meu AR, esse meu outro conjunto que eu obtive a partir da relação. Não é isso? Que é isso, você passou a relação. Você quer saber se a relação é uma função. Ela vai me retornar isso. E aí é simples assim a ideia. Como a intersecção é um set e um set não tem elementos repetidos, tá? Se existir a mesma quantidade de elementos em A e em interseção, então é porque todos os elementos do conjunto estão na relação. Logo, a propriedade 1 foi satisfeita. Intersecção, o A é uma lista, mas a interseção, no caso, ele é um conjunto, um set. Então, no caso, mesmo que você repita os elementos na relação, por exemplo, apareça duas vezes, como aparece aqui, né? Mesmo que apareça duas vezes aqui, ó, nesse caso aqui apareceu duas vezes 9, aquela interseção vai retornar um 9 só porque um conjunto não tem elementos repetidos. E aí você verifica se tiver o mesmo comprimento, portanto, é sinal que todo mundo do A aparece na relação. Aí a meu próprio 1, que era falso, vira true. Isso aqui é só para verificar. E a segunda parte eu vou verificar justamente, eu tenho aqui uma outra variável booleana, que agora eu fiz por causa da lógica ao contrário, iniciei com true, verdadeiro, né? Se o relacionamento é único. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o índice de cada linha da matriz, tá aqui, similar lá em cima, e vou criar aqui uma lista que vai contar quantas vezes o elemento de A aparece na relação. Quantas vezes ele vai aparecer? É isso que vai significar essa lista aqui, elemento A. Aí, vou fazer aqui, uma vez que eu tenho o len de R, eu vou fazer aqui um laço para variar de 0 até o comprimento do A de R, que é justamente o que me retornou lá em cima todos os elementos do meu conjunto A, os x que estão na minha relação. Aí eu uso uma outra função muito interessante chamada count. Isso aqui de uma lista que é o A de R, o que é que eu faço? Eu vou contar quantas vezes apareceu justamente o elemento AR de I. Então, quando ele chegar aqui, se eu tiver aqui um caso como esse aqui, pessoal, ele vai contar, por exemplo, o 9 apareceu duas vezes. O 7 apareceu uma vez, assim por diante. Porque pela propriedade 2, só pode aparecer uma vez, né? Justamente o elemento de A na relação. Então, o que é que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer é justamente isso. Eu vou contar isso. Aí eu vou criar um conjunto set a partir da lista elemento A, que é esse aqui, ó, set elemento A.
e vou justamente contar quantos elementos tem nesse conjunto. Qual é a ideia? É muito simples, pessoal, mais uma vez lembrando. Um set, ele não tem elementos repetidos. Então, se eu aparecer, por exemplo, o contador lá 1, o meu set vai ser só o número 1, porque ele não aceita elemento repetido. Então, se o contador for igual a 1, os elementos de A se relacionam a somente um elemento de B. Então, eu mantenho isso aqui como true. E caso contrário, ele vai ser falso. No fundo, essa é a lógica. Aqui embaixo é só para a gente dizer justamente se é uma relação, se a relação é a função ou não. Se não o próprio 1, né? Quer dizer, se isso aqui for verdadeiro, é porque o próprio 1 é falso. Aí aqui de novo, se não o próprio 2, se isso aqui for verdadeiro, que aí eu vou entrar nesse if aqui, é porque o próprio 2 é falso. Então a relação não é uma função porque as duas propriedades não são satisfeitas, a 1 e a 2. Se não, eu estou dentro desse laço aqui, somente a 1 não é satisfeita. Agora, se eu não entrei nesse if aqui, ó, eu vou para esse else, que aí a própria 1 foi satisfeita. Aí eu vou ver se a 2 é. Se ela for falsa, então isso aqui não falso é verdadeiro, então a relação não é uma função, porque a propriedade 2 não é satisfeita. Se tudo isso aqui for falso, aí sim que vai ser uma função, somente com isso. Vamos lá então? Vamos rodar aqui agora, ó. Rodando, ó. Tô verificando aqui para o caso 1, né, ó, 5, 10, 7, 1. Isso aqui o que é? Isso aqui, vou pegar os 4 exemplos lá, ó, 5, 10, 7, 1, tá vendo? Então, o que acontece aqui? Eu só imprimi aqui, tá, ó, verificando, aqui foi o A que eu passei, isso aqui é o A de R, que são os elementos que estão na relação, ó, de X, ó, 5, 7, a intersecção, tá vendo, ó? Conjunto, o símbolozinho aqui, ele usa, é uma chave, não é um colchete. Tá vendo? Intersecção é só 5 e 7. E aqui, ó, naquele outro elemento aqui, elemento A, né, que é justamente aqui para o segundo caso, né, que eu vou pegar os contadores, né, perceba os contadores, eu tenho 1, né, porque no caso o elemento A, o 5 e o 7 aparecem 1, e justamente, ó, tá vendo, ó, como o meu elemento A é 1, o 7 disso aí, ele é somente 1, porque você não tem elementos repetidos numa variável tipo 7. Ou seja, o set de elementos de A é somente 1. Mas, embora os elementos de A se relacionem somente a um elemento de B, que é esse segundo caso aqui, ó, somente a um elemento de B, não é uma função porque a propriedade 1 não é satisfeita, ou seja, está faltando um elemento de A, que é justamente o 9 se relacionar com B. O segundo caso, estou repetindo aqui conjunto A, conjunto B, só para ficar autocontido, né? É aquele caso 2 lá, então, que a relação é essa, 5, 10, 7, 1, 9, 2, 9, 17. Vamos rodar? Então, olha só, perceba, ó, verificando o A, aqui, ó, o A de R, tá vendo? Ó, eu tenho 5, 7, 9, 9, e a intersecção é 9, 5, 7. Tá vendo? A intersecção entre a intersecção justamente entre o A e o A de R, tá aqui em cima, né? Como não tem elementos repetidos, 9, 5, 7. Assim, ou no caso, 5, 7, 9. Beleza? Mas aí o que é que acontece aqui? Todos os elementos de A estão tendo um relacionamento com o elemento de B. Intersecção da 9, 5, 7. Tá todo mundo aí, ó. Mas perceba que o elemento de A, tá vendo? Tem 1, 1, 2, 2. Então, o conjunto do elemento de A é 1, 2. Então, na verdade, eu tenho algum elemento aí, que no caso é o 9, que no caso aparece mais do que uma vez na relação. Portanto, isso aí não é uma função, porque a propriedade 2 não é satisfeita. Terceiro caso, que é aquele lá do diagrama de flechas, né? O primeiro diagrama de flecha lá, relação 3. 5, 1, 5, 15, 7, 2. Vamos lá? Então, olha só. Nesse caso, tá aqui o A, tá aqui o A de R, ó. E intersecção, tá vendo? Deu 5, 7, ó. Então, o 9 não se relaciona ao elemento de B. Já não satisfaz a propriedade 1. Mas também a propriedade 2 não é satisfeita porque, ó, perceba aqui, ó, tá vendo? Por isso que aparece o elemento de A2, 2, aqui o 7, elemento de A, 1, 2, o 5 aparece duas vezes. Então, essa relação não é a função porque as duas propriedades, 1 e 2, não são satisfeitas. Agora, isso aqui é a relação 4. E eu espero que isso aqui ele dê uma função, é 5, 1, 7, 2, 9, 15. Vamos ver aqui. Então, ó, retorna, tá vendo, ó? A intersecção deu 9, 5, 7. E tá vendo, ó, 7 de elemento de A é só 1. Elementos de A se relacionam somente ao elemento de B. Então, essa relação é uma função.
E esse caso aqui, pessoal, que é uma extra, será que isso aqui é uma função? Vamos ver aqui, ó. Também é, né? Ah, mas eu tenho 10, 10, 10. Sim, mas isso aqui é do B. As propriedades é que todo elemento de A se relaciona a algum elemento de B. Está aqui, ó, intersecção 957. E que esse relacionamento é único. Perceba, o set de elemento de A é 1. Tá vendo? Tudo bem, estão se relacionando ao mesmo elemento de B, mas o 5 só se relaciona a um elemento de B, que é o 10, assim como o 7, assim como o 9. Certinho, pessoal? Então, quer dizer, com essa funçãozinha aqui, você pode, então, saber quaisquer dois conjuntos A e B, se eles, justamente, uma vez que você passa uma relação baseada nesses conjuntos, se essa relação é ou não uma função. Um exercício para vocês brincarem aí, e a gente continua na próxima aula, ok? Um abraço.